Ok, pessoal? Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que vocês assistem esse vídeo. Mais um vídeo para vocês, eu aqui, vocês aí em casa ainda estamos tendo que nos afastar, né? Obviamente eu sinto muita falta de vocês, mentira, sinto não, mentira, sinto sim, muita saudade de vocês, mas, né, essa é a maneira da gente se reencontrar, né? Vocês me veem, eu não consigo ver vocês, mas eu acredito que vocês estão aí, estão bem, se cuidando, até porque esse é o objetivo, né? A gente está em casa para se cuidar. Sem mais enrolação, estamos aqui mais uma vez reunidos para estudar o quê? Química. Aula hoje com o pessoal do primeiro ano, dando continuidade ao último vídeo. No vídeo que eu passei para vocês anteriormente, nós falamos sobre reações químicas. Então, a reação química, a gente aprendeu que é uma transformação que altera a natureza da matéria. Em uma reação química, as moléculas chamadas de reagentes, quando em contato, interagem entre si. Nessa interação vai haver a quebra de ligações, a quebra de algumas ligações químicas, para que novas ligações sejam formadas. Quando essas novas ligações forem formadas, essas novas substâncias foram obtidas, aí a reação termina e nós temos a formação do que nós chamamos de produtos. Então toda a reação é dividida em duas partes. O inicial a gente chama de reagente, no final nós temos os produtos. E a gente aprendeu anteriormente que toda reação química ela é representada por uma equação. Em toda equação você sempre vai ter essa seta que indica a direção que a reação vai percorrer, vamos dizer assim. O que tiver à esquerda da seta são os reagentes, o que tiver à direita são os produtos, ok? Então isso aqui, por exemplo, é a equação química de uma reação de síntese, a síntese da amônia. Síntese é a mesma coisa que adição. Então tem uma reação onde dois reagentes são somados para formarem um único produto, ok? Então beleza. Quando você tem uma equação química, você consegue identificar quem são os reagentes e quem são os produtos. Mas o objetivo da equação química não é apenas indicar quem está reagindo, quem está sendo formado, quem está sendo produzido durante o processo. O outro objetivo das equações químicas é estabelecer uma relação entre reagentes e produtos. Quando eu digo uma relação, é como se você pensasse o seguinte: para formar esse produto, quantas moléculas de reagentes são necessárias? E o quanto de produto que eu vou obter em determinada quantidade de reagente que eu vou utilizar. Então, quando a gente fala numa equação química, para que ela represente corretamente uma reação, essa equação ela tem que estar balanceada. E hoje a gente vai aprender a pegar uma equação química e tentar balancear. Quando a gente fala balancear, a gente está falando em equilibrar, em igualar. Então, o objetivo do balanceamento é igualar as quantidades de átomos presentes nos reagentes e nos produtos. A lei de Lavoisier diz que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Quando a gente fala tudo se transforma, a gente tem que tomar um cuidado com essa palavra tudo se transforma. Já a gente vai chegar nesse ponto. Isso quer dizer o seguinte: que para eu produzir o NH3, quer dizer, para eu produzir uma molécula que seja formada por átomos de nitrogênio e hidrogênio, eu tenho que partir de outras moléculas que tenham na sua composição nitrogênio e hidrogênio. Então, para eu produzir o NH3, eu vou precisar interagir o gás nitrogênio com o gás hidrogênio. Pela regra do octeto e por tudo que vocês aprenderam lá em ligações químicas, nós aprendemos que a molécula de nitrogênio é representada por N2. São dois átomos de nitrogênio ligados entre si. Essa molécula seria representada por isso aqui, ó, nitrogênio, tripla ligação com outro nitrogênio. A gente sabe que o nitrogênio, por ser da família 5A, tende a formar sempre 3 ligações. E a molécula do gás hidrogênio é representada por H2. Como o hidrogênio só forma uma ligação, então H2 seria isso aqui, ó, hidrogênio simples
Hidrogênio, está aqui, ó. Esses são os reagentes. Ok? Necessários para produzir o NH3, que é amônia. NH3 é um nitrogênio, 3 hidrogênios. 1, 2, 3. Então eu tenho 3 ligações simples aqui. Essa é a molécula de NH3. Ok? Quando você olha para essa reação ou para essa equação química, do jeito que ela está colocada aí, ela faz algum sentido? Do ponto de vista, por exemplo, da lei de Lavoisier, que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Ó, pela equação eu consigo dizer o seguinte, que a partir de moléculas formadas por nitrogênio e hidrogênio, eu produzi uma terceira molécula formada por nitrogênio e hidrogênio. A questão é, será que os átomos, ou a quantidade de átomos, nessa reação, faz sentido? Ou melhor, será que essa equação ela está balanceada, ela está equilibrada? Para a gente entender uma reação química, é como se a gente pensasse o seguinte. Eu não sei se vocês já ouviram falar daqueles brinquedinhos tipo Lego de montar. Na minha época tinha outros concorrentes além do Lego, tinha uns mais baratinhos também. Que vem com várias pecinhas, onde com essas pecinhas você consegue montar, sei lá, um carro, um carrinho, uma nave, um aviãozinho, um castelo, enfim. Uma equação química é como se você fizesse o seguinte. Vamos supor que você tem uma caixa com 100 peças. E aí você quer brincar com essas 100 peças. E aí você pega essas 100 peças e monta um carrinho. Beleza. E você usou todas essas 100 peças para montar aquele carrinho. Você está todo orgulhoso, brincando com o seu carrinho para cima e para baixo. Você colocou as rodinhas tudo para cima e para baixo. Só que você cansou de brincar com o carrinho. Então, ao invés de brincar com o carrinho agora, você quer brincar com um aviãozinho. Então, você tem 100 peças que montaram aquele carrinho. Então, o desafio vai ser pegar essas 100 peças, desmontar o carrinho e usar todas essas 100 peças para montar o aviãozinho. Vamos supor que existe um modelo pronto e que ambos os modelos, tanto do carrinho quanto do avião, precisam das 100 pecinhas. Se você perder uma pecinha, o carrinho e o aviãozinho já não vão ficar perfeitos. E você quer que fique perfeito, porque na natureza tudo tem que ser perfeito. Ok? Então vamos supor, você tem lá o carrinho com as 100 peças. Para montar o avião, qual é a primeira coisa que você vai ter que fazer? Desmontar o carrinho. Na reação química, a primeira coisa que você vai ter que fazer é quebrar as ligações, é desmontar as moléculas. Porque quebrando as ligações, você pode produzir ou fazer novas ligações. Porque aqui é NNHH. Aqui eu vou precisar HN. Então, para eu ligar hidrogênio, para eu ligar esse hidrogênio com esse hidrogênio, eu tenho que separá-los. Então, esse é o primeiro passo. Desmontar. Desmontou. Segundo passo, remontar sem que não fique nenhuma peça de fora. E é isso que tem que acontecer aqui. Você tem que desmontar os reagentes e montar os produtos de maneira que não fique nenhum átomo de fora. Nenhum átomo de fora. Será que nessa reação isso acontece? Vamos observar aqui, por exemplo. Do lado dos reagentes, quantos átomos de nitrogênio eu tenho? 1, 2. Eu tenho 2 nitrogênios. Se eu olhar lá para os produtos, eu só tenho 1. Peraí, eu desmontei, botei um aqui e o outro. O que eu vou fazer com o outro? Sobrou. Pode sobrar? Não, tem que ser perfeito. Olha para cá. 2 hidrogênios. Eu vou desmontar e vou colocar aqui 1, 2. Vixe, professor. 2 hidrogênios, mas aqui tem 3. De onde é que saiu esse outro hidrogênio aí? Pela lei de Lavoisier, nada se perde, então o nitrogênio não se perde, nada se cria. Então esse hidrogênio aqui não saiu do nada. Tudo se transforma. Ah, entendi. Se tudo se transforma, então aquele nitrogênio que sobrou se transformou nesse hidrogênio. Isso é possível? Não. Não é possível transformar um elemento natural em outro. Ok?
É possível quando a gente fala, por exemplo, em combinação de elementos para formar um elemento químico artificial. Mas é impossível transformar um nitrogênio em hidrogênio. Se fosse possível transformar um elemento em outro, eu pegaria uma barra de ferro e transformaria numa barra de ouro. Pronto. Pegar todas as barras de ferro que eu encontrasse no meio da rua e transformaria numa barra de ouro. Isso não é possível porque ferro e ouro são elementos diferentes. Agora, eu posso transformar uma substância que contenha ferro em uma substância que contenha ouro, desde que eu faça, obviamente, algumas modificações, digamos assim, ou reações químicas. Então, o que está acontecendo é isso. Quando a gente fala tudo se transforma, é tudo no sentido de uma molécula se transformar em outra, mas nunca um elemento se transformar em outro, ou um átomo se transformar em outro. Ok, pessoal? Porque isso é impossível. Então, professor, se eu não posso transformar o nitrogênio que sobrou nesse hidrogênio que surgiu, o que eu vou fazer? É simples. Pode não parecer agora no primeiro exemplo, mas vocês vão perceber que aos poucos vai ficando mais fácil. Se aqui eu tenho 2 nitrogênios, lá nos produtos eu tenho que ter 2 nitrogênios. O nitrogênio está aqui e o outro. Aí você pensa, se eu tenho que formar 2 nitrogênios lá, então a única possibilidade disso acontecer é se ao invés de uma molécula de NH3, eu produzir 2 moléculas de NH3. Então ao invés de uma, eu tenho 2. Será que vocês estão conseguindo acompanhar o raciocínio, hein? O grande problema de aula gravada é isso, não consigo saber se vocês estão acompanhando o raciocínio. Mas lembre-se, né? Vocês podem procurar lá no WhatsApp e me perguntar, né, pessoal? Até mesmo nos comentários aqui do vídeo. Se bem que é mais fácil no WhatsApp, porque eu não vou ver mais esse vídeo aqui, os comentários, né? Enfim. Aí você vai receber uma notificação, né? Enfim. A única explicação que tudo se transforma é se esses 2 nitrogênios produzirem 2 moléculas de NH3. Agora está aqui, 2 nitrogênios. Mas eu fiquei com outro problema. Qual foi o outro problema? Aqui eu só tenho 2 hidrogênios. Lá do outro lado eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esses hidrogênios não podem surgir do nada. Se não podem surgir do nada, isso quer dizer o seguinte: para que eu consiga produzir 2 moléculas de NH3, só uma molécula de H2 não vai ser suficiente. Então eu vou precisar de mais uma. E agora, será que deu certo? 1, 2, 3, 4. E aqui continua com 6. Então eu vou precisar de mais uma molécula de hidrogênio. Olha aqui agora. 2, 4, 6, 3, 6. 2 hidrogênios do lado, 2 hidrogênios do outro. Eita, professor, ficou meio confuso. Agora embaralhou foi tudo. Vamos tentar considerar da seguinte forma. Pelo que a gente viu aqui agora, para que essa reação seja perfeita, ou para que essa equação seja balanceada, eu tenho que alterar as quantidades de moléculas. Então, essa reação só vai acontecer se, para cada uma molécula de N2, eu utilizar 1, 2, 3 moléculas de H2, e nessa interação, você vai conseguir obter 2 moléculas de NH3. Eu não preciso colocar esse número 1 aqui não, viu, pessoal? Se eu coloco assim, obviamente subentende que já tenha que seja pelo menos 1. Então esses valores aqui, ó, que aparecem na frente de cada molécula, 1, 3 e 2, é o que nós chamamos na química de coeficientes estequiométricos. Coeficientes estequiométricos. Qual é a função dos coeficientes estequiométricos? É estabelecer uma relação entre os reagentes dos produtos. Essa relação é sempre proporcional, digamos assim. É sempre múltipla. Por exemplo, eu estou dizendo o seguinte, que para cada uma molécula de N2 são necessárias 3 moléculas de H2 e vão ser produzidas 2 moléculas de NH3. Se eu dobrar a quantidade de N2, quer dizer, se eu tiver 2 moléculas de N2,
eu vou precisar de 6 moléculas de H2 e vou produzir 4 moléculas de NH3. Será que começou a complicar aí? Eu estou dizendo que essa relação é sempre proporcional e múltipla. Então, se eu triplicar a quantidade de nitrogênio, eu vou triplicar proporcionalmente as quantidades de hidrogênio e NH3 que eu vou produzir. É claro que quando eu falo assim, uma molécula, dá para reagir uma molécula? Não dá para reagir uma molécula. Você vai pegar uma molécula, não consegue nem ver uma molécula. Vai ainda mais reagir uma molécula. Então a gente vai ver mais à frente, mais adiante, que esse conceito de moléculas vai ser expandido para mols. Ok? Mas não vamos nos preocupar com essa palavra ainda. Então, por enquanto, vamos admitir que a cada uma molécula de N2, eu vou colocar, mas não precisa, viu? Uma molécula de N2 reage com 3 de H2, produzindo 2 de NH3. Então, achar os coeficientes estequiométricos que equilibram ou que igualam a reação, quando a gente faz isso, a gente está fazendo um balanceamento. E o balanceamento serve para quê? Para representar a equação de maneira coerente, vamos dizer. De uma maneira que ela se processe completamente. Que ela seja perfeita, entre aspas. Ok? Vamos colocar alguns exemplos, né? Eu vou colocar aqui algumas reações para a gente fazer os balanceamentos para ver se vocês conseguem acompanhar. Ó, vamos ter um exemplozinho aqui para ver se fica simples, né? Vamos começar por exemplos mais fáceis, vamos dizer assim, e aí depois a gente coloca alguns maiores. Observe essa reação aqui. Do lado esquerdo, eu tenho os reagentes e aqui eu tenho o meu produto. 2 reagentes formando um único produto. Reação de adição. Ok? Será que essa equação ela está balanceada? Para estar balanceada, você tem que considerar que a quantidade de átomos presente nos dois lados da equação é a mesma. Então a gente tem que igualar esses dois lados, ó, em termos de quantidade de átomos. Então, se de um lado eu tenho fósforo, oxigênio e hidrogênio, a primeira coisa que se espera é que do outro lado tenha os mesmos elementos: fósforo, oxigênio e hidrogênio. Isso está ok. O segundo passo agora vai ser o quê? Determinar se as quantidades de átomos estão iguais. Então, por exemplo, vamos começar aqui, ó, pelo fósforo. Vamos começar sempre do primeiro aqui, fósforo. Olhando para os reagentes, quantos átomos de fósforo eu tenho ao todo? Juntando todas as moléculas. 2, né? P2, então eu tenho 2 fósforos. Se eu for olhar lá para o outro lado, H3, PO4. Então, do lado dos reagentes eu tenho 2 fósforos e do lado do produto só tenho 1. Então está desigual. Se está desigual, eu vou ter que balancear, eu vou ter que igualar. Para igualar, você vai acrescentar moléculas onde tem menos. Professor, eu sei que está faltando só um P, eu não posso fazer isso aqui não, mais P. Pronto, consertei. Eu tenho o P que está faltando. Posso fazer isso? Não, porque eu estaria criando uma outra substância que não faz parte da reação. Eu posso fazer assim, ó, é só colocar um 2 aqui embaixo. Posso fazer isso? Não, porque eu vou estar criando uma molécula que não existe. Eu só posso mexer com o que a questão já me dá. Então, se o produto é H3PO4 e aqui eu tenho 2 fósforos, isso quer dizer que ao invés de uma, eu vou ter 2 moléculas de H3PO4. Então, eu vou acrescentar mais uma. Dois fósforos, 2 fósforos. Agora igualou. Igualou o P, igualou o fósforo. Vamos fazer isso agora com os demais elementos químicos. Olha para cá agora. Desse lado, quantos oxigênios eu tenho? 5 mais 1, 6. Do lado de lá, eu tenho 4 mais 4. Quando eu adicionar uma outra molécula, eu vou ter que somar aqui também. 4 mais 4, 8. Peraí, se eu tenho 6 de um lado e 8 do outro, está faltando
3 desse lado aqui, concorda? Eu tenho 8 aqui e 6 aqui. Ou, eu tenho 8 aqui e 6 aqui. Então quer dizer que está faltando mais 2. Não é não? Mais 2 oxigênios. Então o que eu vou ter que fazer? Vou ter que acrescentar esses 2 oxigênios a mais. Então vou fazer o seguinte, ó. Aqui eu tenho P2O5. Se eu adicionar mais uma molécula de P2O5, eu vou ficar com 10. Então eu não vou mexer nessa molécula. Eu vou mexer no H2O. Observe, 5 mais 1, 6. Eu preciso de 8, certo? Então eu vou acrescentar mais uma molécula de água. 5 mais 2, 7. Ainda não é o suficiente. Vou acrescentar mais uma molécula de água. Tá aí. 5, 6, 7, 8 oxigênios ao todo. 4 mais 4, 8 oxigênios ao todo. Aí você diz, professor, mas faltou o hidrogênio. Mas o hidrogênio já está ok, ó. 2, 4, 6. E lá do outro lado? 3 mais 3, 6. Então está tudo bem equilibrado ou bem igualado. Depois que eu faço isso, eu vou reescrever a molécula adicionando os coeficientes estequiométricos. Eu vou somar as moléculas. Então, quantas moléculas de P2O5 eu tenho? Só uma. Então, não preciso colocar nem o valor não, vou botar só P2O5. Quantas moléculas de água? 1, 2, 3. Então, vai ficar mais 3 H2O. Produzindo 2 2H3PO4. Então, lembrando, fazer o balanceamento nada mais é do que encontrar os coeficientes estequiométricos que balanceiam essa equação. Para esse caso seria 3 e 2. Ok? É só isso. Quando a gente faz o balanceamento, a gente procura os menores números possíveis, né? Digamos assim. Porque se eu coloco um 2 aqui, aí ficaria 2, 6, 4. Porque teria que ser proporcional. Ok? Então, basicamente, você ir acrescentando moléculas até que os dois lados fiquem com a mesma quantidade de átomos. Quem já aprendeu a fazer isso anteriormente, sei lá, já estudou isso antes, e já faz direto. Já coloca o 3, já coloca o 2. Então esse método aqui de ficar adicionando as moléculas até atingir o total é mais fácil, digamos, é mais demorado. Mas é mais fácil porque você não perde as contas. Se você errar, você pode fazer uma modificação, você pode acrescentar ou tirar mais moléculas. Ok? Então esse é o ponto que vocês têm que aprender agora. Balancear uma equação é determinar quais são os coeficientes estequiométricos que a tornam balanceada. Ok? Não se preocupe, eu vou colocar mais exemplos. Mais um exemplo aí, ó. Uma nova reação. Reagentes à esquerda, produtos à direita. Ok? Vamos fazer a mesma coisa que a gente fez nos exemplos anteriores, ok? Só que agora com 4 elementos diferentes: alumínio, oxigênio, hidrogênio e cloro. Todos esses 4 elementos aqui estão aqui também, ó. Alumínio, oxigênio, hidrogênio e cloro. Só que as quantidades não são iguais. Então a gente vai ter que igualar, ok? Comparando, depois onde tem menos, a gente adiciona mais moléculas. Ok? Beleza. Vamos começar por onde? Obviamente pelo começo. Vamos começar com o alumínio. Do lado de cá, quantos átomos de alumínio eu tenho? 2. É 2. Ok? 2 alumínios. Do lado de lá, quantos alumínios eu tenho? Só um. 2 dos reagentes, 1 no produto. A gente vai ter que equilibrar.
o que a gente vai fazer? Adicionar onde tem menos. E onde tem menos, eu vou adicionar a molécula que possui o alumínio. Então, eu vou ter que adicionar mais uma molécula de AlCl3. Então, eu vou ter duas moléculas de AlCl3. Ok? Pronto. Passei do alumínio, agora eu vou para o oxigênio. Quantos oxigênios eu tenho aqui? 3. E do lado de lá, só um. O que? H2O. 3 de um lado, 1 do outro. Eu vou ter que acrescentar mais moléculas. Onde tem mais, onde tem menos? Onde tem menos. No caso, eu vou ter que colocar mais moléculas de H2O. Ok. Coloquei mais uma, deu? Não. 3. E aqui só tem 2. Então, vou ter que colocar mais uma. Posso colocar mais moléculas de H2O? Não precisa. Porque eu já tenho 3 oxigênios, 3 oxigênios. Mas se eu quiser colocar, eu posso colocar? Pode. Mas vai estar errado, né? Porque você não vai precisar de mais moléculas de H2O. Você não tem como produzir mais. De onde é que vai sair o oxigênio da quarta molécula de água? Esse aqui só tem 3. Então não faz sentido. Você só coloca 3 no total. E por último, já tem mais 2. Hidrogênios. Quantos hidrogênios eu tenho aqui? 1. Do lado de lá, eu tenho 2, 4, 6. Então, nos reagentes eu tenho 1, nos produtos eu tenho 6. Então, está faltando mais 5 do lado dos reagentes. Então, eu vou adicionar. Se está faltando 5, então eu vou colocar 1 HCl, 2, 3, 4, 5. No total, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 4, 6. Igualou o hidrogênio. Agora sim, por último, claro, do lado de cá eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 cloros. Do lado de lá eu tenho 3 mais 3, 6 também. Ficou tudo igual. Se ficou tudo igual, agora é hora de reescrever a reação, já adicionando os coeficientes estequiométricos. Então você vai somar. Quantas moléculas de Al2O3? Só tem uma. Então, Al2O3. Desculpe. Al2O3. Quantas moléculas de HCl? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, mais 6 HCl. Isso aqui vai dar 2 moléculas de AlCl3. Vou deitar essa seta aqui. Seta feia. Mais 2, 3 moléculas de água. Na atividade, vocês vão ver que tem questões lá, por exemplo, ou se você for olhar na internet ou no livro, tem questões que dizem assim: escreva os coeficientes, ou marque a alternativa que indica os coeficientes estequiométricos da equação balanceada. Então você vai marcar a alternativa que tem esses valores nessa ordem. Quando não tem valor, isso aqui tem esse 1, 6, 2 e 3. Ok? Na ordem em que aparecem as moléculas. Então, 1, 6, 2, 3 são os coeficientes estequiométricos dessa equação quando ela está balanceada. Ok, pessoal? Será que vocês estão conseguindo entender com 2 exemplos? Quem já conseguiu entender até aqui, já pode partir para a atividade para ver se realmente entendeu e para tentar. Quem ainda não entendeu, vou colocar mais um exemplo. Vou colocar um terceiro e último exemplo, ok? Ok, pessoal? Terceiro e último exemplo. Esse fica bem simples, bem claro de entender. Eu coloquei aqui uma equação de combustão, uma queima. Onde eu tenho aqui, os meus reagentes à esquerda e os gases de combustão, os produtos à direita. Então, assim como nesse exemplo, assim como nos exemplos anteriores, eu vou ter que fazer a mesma coisa aqui. Eu vou igualar os átomos nos 2 lados da equação. Ok?
Então, nesse caso aqui, teoricamente, seria mais simples, porque eu só tenho que igualar 3 átomos. São o carbono, o hidrogênio e o oxigênio, ok? Então, vamos começar, né? Por onde? Pelo começo. O começo que eu digo é o carbono. Desse lado da equação, eu tenho 3 átomos de carbono. Vou procurar lá do outro lado e vou encontrar só um, CO2, um carbono. Ah, pessoal, uma observação. Para fazer o balanceamento, você tem que entender esses índices, ok? Se eu tenho, por exemplo, CO2, é CO2. Esse 2 é do oxigênio, não tem nada a ver com carbono. Carbono só tem um, ok? Então, muito cuidado na hora de fazer isso aí. Eu já vi gente, porque tem CO2, achar que esse 2 seria do carbono, mas não é o caso, ok? Então, vamos lá. 3 carbonos de um lado, 1 carbono do outro. Está desigual, eu vou ter que igualar. Para igualar, eu vou adicionar onde tem menos, que é lá nos produtos. Se aqui eu tenho 3 carbonos e aqui eu só tenho 1, eu vou precisar de mais 2 carbonos. Então, eu vou adicionar mais 2 moléculas de CO2. 1, 2, 3. 1, 3. Igualou, morreu. Próximo. Hidrogênio. Do lado de cá, quantos hidrogênios eu tenho? 6. Do lado de lá, eu só tenho 2. 6 de um lado, 2 do outro. Está faltando 4 hidrogênios lá do lado dos produtos. Então, eu vou ter que adicionar mais 4 átomos de hidrogênio. Na forma de quê? Da molécula de água, H2O. Então, eu tenho 2. Quando eu adiciono mais 2 moléculas de H2O, aí vai ficar 2, 4, 6 hidrogênios com 6 hidrogênios. O último ponto é o oxigênio. Observe um detalhe. Do lado de cá, quantos oxigênios eu tenho? 1, 2, 3. Do lado de lá, eu tenho 2, 4, 6, 7, 8, 9. Eu tenho 9 oxigênios. Então, se eu tenho 3 oxigênios de um lado, 9 do outro, para igualar está faltando 6. Eu sempre adiciono onde tem menos. Onde tem menos é aqui do lado dos reagentes. A pergunta é, eu vou acrescentar mais desse reagente ou do segundo reagente? Do primeiro ou do segundo? Faz sentido eu adicionar mais uma molécula desse reagente aqui? Não, porque se eu adicionar mais uma molécula disso aqui, todo o trabalho que eu já tive, eu vou ter que refazer tudo de novo, porque vai entrar mais carbonos e mais hidrogênios. Então a mudança que eu vou ter que fazer é aqui, ó, na molécula de O2. Está faltando, ó, aqui tem 3, aqui tem 9, está faltando 6, certo? Então eu vou apresentar mais uma molécula de O2. Agora está faltando 4, mais uma molécula de O2. Agora está faltando 2. Será que deu certo? 1, 3, 5, 7, 9. O 9 do outro lado, ó, fechou. Deu certinho. Agora é só somar tudo. 1 C3H6O mais 4O2 do lado de lá. Eu vou ter 3 moléculas de CO2 mais 3 moléculas de H2O. Então, esse método da gente ficar adicionando moléculas demora um pouquinho mais, né? Mas, teoricamente, é mais simples, porque depois você só tem que contar. E aí você consegue saber se está faltando ou se você colocou demais. Mas, se você entendeu o princípio básico do balanceamento, então você já sabe, por exemplo, se lá eu tenho 3 carbonos, do outro tem que ter 3 e na molécula só tem 1, você já pode jogar direto o valor 3 e pronto, não tem problema nenhum. Ok? Você pode fazer da maneira que você achar melhor, contanto que você consiga chegar até o resultado final. Ok, pessoal? Então, eu coloquei esses 3 exemplos, né? Para ficar, caso vocês ainda não tenham entendido ou não sejam suficientes esses 3 exemplos,
Aí vocês me procuram lá no grupo, vocês falam lá no grupo, no WhatsApp, que aí eu coloco mais exemplos, mais uns 2 exemplos, não tem problema nenhum. Ok? Vou passar a atividade vai ser mais ou menos no mesmo sentido. Ok? Vou te dar algumas reações não balanceadas para você fazer o balanceamento. Então, se em algum momento a questão pedir, determine os coeficientes estequiométricos. O que são os coeficientes estequiométricos? São esses números que aparecem na frente de cada molécula. Se você pega uma questão objetiva que é dessa forma, você tem que colocar nessa ordem. Ok? Então, se tivesse uma questão, marca a alternativa que expressa os coeficientes estequiométricos dessa reação, você ia marcar a alternativa que tivesse 1, 4, 3, 3. Na ordem em que as moléculas aparecem. Ok? Então, por hoje é só. Como eu disse, se vocês tiverem dúvidas, é só mandar as dúvidas. Se precisar, eu passo mais alguns exemplos. E aí vocês fazem a atividade. Se cuidem e até a próxima aula. Ok?